Senhoras e senhores, preparem-se. O que aconteceu neste embate foi simplesmente inacreditável. Um debate acalorado, repleto de reviravoltas e momentos de pura tensão. O que deveria ser uma conversa equilibrada rapidamente se transformou em um verdadeiro vexame para o vice-presidente Geraldo Alckmin. E a grande questão é, será que ele realmente estava preparado para encarar um adversário como Nicolas Ferreira? Antes de entrarmos nos detalhes dessa treta ao vivo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você fica por dentro de tudo que a mídia não mostra. Agora, vamos para os detalhes dessa história inacreditável. O estúdio estava impecavelmente preparado. Luzes ajustadas, câmeras posicionadas, jornalistas a postos e uma audiência ansiosa para acompanhar cada detalhe do debate. O evento prometia um embate de alto nível entre um dos políticos mais experientes do país, Geraldo Alckmin, e um dos deputados mais combativos da nova geração, Nicolas Ferreira. Desde o primeiro instante, a atmosfera estava carregada e a tensão no ar era quase palpável. Alckmin, como de costume, entrou no estúdio com sua postura tradicional, tentando demonstrar confiança e serenidade. Acostumado aos bastidores do poder e aos jogos políticos, ele aparentava estar preparado para mais um debate onde poderia expor sua visão de governo sem grandes dificuldades. Seu tom era calculado, suas palavras escolhidas com cautela, e sua expressão demonstrava a tranquilidade de quem já participou de incontáveis discussões políticas ao longo da carreira. Do outro lado, Nicolas Ferreira observava tudo atentamente. Jovem, mas já conhecido por sua habilidade de confrontar narrativas e rebater argumentos com fatos diretos e incisivos, ele entrou no estúdio ciente do desafio à sua frente. No entanto, diferentemente de Alckmin, ele não demonstrava nervosismo ou hesitação. Pelo contrário, parecia à vontade, confiante e pronto para desmontar qualquer discurso ensaiado que pudesse surgir ao longo da conversa. O debate começou com a jornalista introduzindo o tema da economia e concedendo a palavra a Alckmin. Com um tom professoral e um discurso bem alinhado, ele iniciou sua fala destacando a importância da reconstrução do Brasil e a necessidade de responsabilidade fiscal. Falava pausadamente, como quem conduz a narrativa para um caminho seguro e previsível, tentando evitar qualquer tipo de embate mais direto. Porém, enquanto Alckmin discursava, Nicolas Ferreira acompanhava com um leve sorriso no rosto. Ele já conhecia bem aquela retórica. Sabia que por trás das palavras bem estruturadas estavam justificativas para medidas impopulares e um governo que acumulava recordes de arrecadação sem aliviar o peso sobre os cidadãos. Ele não iria deixar passar batido. E quando chegou a sua vez de falar, a tranquilidade do vice-presidente começou a ruir. Nicolas respirou fundo, ajeitou o microfone e, sem hesitação, disparou sua primeira pergunta. E foi ali que o jogo começou a virar. Assim que Alckmin encerrou sua resposta inicial, Nicolas Ferreira não perdeu tempo. Com um tom firme, mas sem perder a educação, ele fez uma pergunta direta e incisiva, que rapidamente mudou o tom do debate. Vice-presidente, com todo respeito, essa história de reconstrução não faz sentido quando olhamos para os números. O que estamos vendo não é um governo que ajuda o povo, mas sim um governo que bate recordes de arrecadação, enquanto os brasileiros são sufocados por impostos. Como o senhor pode dizer que está reconstruindo o país quando o trabalhador paga cada vez mais e recebe cada vez menos? O impacto da pergunta foi imediato. O estúdio, que até então seguia um ritmo moderado e previsível, mergulhou em um silêncio tenso. As câmeras focaram no rosto de Alckmin, que por um breve instante demonstrou um leve desconforto. Ele ajeitou os papéis à sua frente, respirou fundo e tentou manter a compostura.
Era visível que ele não esperava uma abordagem tão direta. Logo no início do debate, com sua tradicional postura de estadista, ele tentou contornar a questão. Veja bem, deputado, não podemos simplificar uma questão tão complexa dessa maneira. O Brasil precisa de arrecadação para garantir investimentos essenciais, como saúde e educação. Mas Nicolas estava preparado. Sem hesitar, interrompeu com precisão. Então vamos complicar, senhor vice-presidente. Me diga, como o governo está ajudando os brasileiros se, em vez de cortar gastos, continua aumentando impostos e dificultando a vida do trabalhador? Como vocês esperam que o país cresça se estão tirando cada vez mais do bolso da população? A tensão no estúdio aumentou. Alckmin, percebendo que não estava diante de um adversário comum, tentou responder com um tom mais assertivo, mas já não demonstrava a mesma segurança do início. Suas palavras saíram mais pausadas, e sua expressão já não era a de um político confortável com o rumo da conversa. Do outro lado, Nicolas permanecia impassível, esperando a resposta, ciente de que havia desestabilizado a narrativa cuidadosamente, montada por Alckmin. O jogo político começava a se tornar um verdadeiro teste de resistência, e o vice-presidente dava sinais de que não sairia ileso desse embate. A partir desse momento, o debate tomou um rumo inesperado. A postura serena de Alckmin começou a dar lugar a sinais de desconforto. Ele se remexia na cadeira, ajustava os papéis repetidamente e lançava olhares rápidos para a jornalista, como se buscasse uma saída para a pressão que Nicolas Ferreira impunha. Com a necessidade de responder ao questionamento incisivo do deputado, Alckmin tentou retomar o controle da narrativa. Deputado, governar exige responsabilidade. É muito fácil criticar sem entender o contexto mais amplo. O Brasil precisa arrecadar para manter seus compromissos, garantir investimentos estratégicos e fomentar o desenvolvimento sustentável. Nicolas, no entanto, não deixou barato. Vice-presidente, compromissos com quem? Com a população ou com uma máquina pública inchada? O Brasil não tem um problema de arrecadação, tem um problema de desperdício. Enquanto o governo gasta bilhões com privilégios e mordomias, os brasileiros trabalham cada vez mais para sustentar um sistema que não devolve nada em troca. O senhor realmente acha justo pedir mais sacrifícios do povo, enquanto políticos continuam recebendo aumentos, viagens luxuosas e benefícios exorbitantes? A resposta de Nicolas foi um golpe certeiro. Alckmin claramente não esperava um ataque tão direto. Ele tentou responder de imediato, mas acabou se embolando nas palavras. Bem, veja, essa questão precisa ser analisada com mais profundidade. Não podemos simplesmente reduzir a política econômica a um debate simplista. A hesitação foi evidente. Sua voz, antes firme e calculada, agora saía em tons entrecortados. Ele tentava se recompor, mas era impossível esconder que havia sido pego de surpresa. A jornalista, percebendo a dificuldade do vice-presidente em recuperar o fio da argumentação, tentou suavizar o clima, lançando uma nova pergunta, mas o estrago já estava feito. Nas redes sociais, os telespectadores começaram a reagir. Comentários como "Alckmin engasgou", "Nicolas desmontou a narrativa do governo", "Que vergonha para o vice-presidente", começaram a surgir em tempo real, tornando aquele momento um dos mais marcantes do debate. Nicolas, por sua vez, manteve-se calmo e seguro. Sabia que havia colocado Alckmin contra a parede e que o embate estava apenas começando. O público já percebia que aquele não seria um debate comum, mas sim um verdadeiro teste de resistência para o vice-presidente, que a cada minuto perdia mais o controle da situação. O clima no estúdio ficou cada vez mais tenso. Alckmin, que sempre teve fama de ser um político frio e calculista, já não conseguia esconder seu desconforto.
Seus gestos estavam mais rápidos, sua voz já não tinha a mesma segurança e os olhares lançados à jornalista denunciavam sua inquietação. Percebendo isso, Nicolas Ferreira não perdeu a oportunidade de intensificar a pressão. Com a mesma firmeza e postura confiante, ele disparou. Vice-presidente, o senhor fala muito em responsabilidade fiscal, mas o que vemos é um governo que bate recordes de arrecadação e ainda assim quer sempre mais dinheiro do povo. Como o senhor explica que, enquanto os brasileiros mal conseguem pagar suas contas, o governo segue gastando com privilégios e inchaço da máquina pública? A pergunta ecoou no estúdio. Alckmin respirou fundo e ajeitou o microfone antes de responder, tentando manter a compostura. Deputado, administrar um país não é tão simples quanto o senhor sugere. Precisamos equilibrar os investimentos e garantir o funcionamento do Estado. Mas Nicolas não deixou passar. Equilíbrio? O senhor chama de equilíbrio um sistema onde políticos têm carros oficiais, auxílios generosos e passagens internacionais pagas com o dinheiro do povo. Enquanto isso, quem realmente trabalha e produz luta para sobreviver? O senhor não acha que o governo deveria dar o exemplo e cortar os próprios privilégios antes de pedir mais sacrifícios da população? O vice-presidente já não conseguia disfarçar sua irritação. Pela primeira vez, sua resposta veio num tom mais ríspido. Deputado, não é possível governar com simplificações. Se fosse tão fácil, qualquer um faria. Nicolas Ferreira sorriu de canto, já esperando essa resposta, e rebateu na hora. Difícil. Mesmo vice-presidente, é explicar por que o governo nunca corta na própria carne. Porque sempre sobra para o trabalhador pagar a conta, enquanto a classe política continua vivendo no luxo. O silêncio tomou conta do estúdio. Alckmin lançou um olhar duro para Nicolas, claramente incomodado. A jornalista, percebendo que o vice-presidente estava prestes a perder totalmente o controle, interveio com uma nova pergunta, tentando suavizar o momento. Mas era tarde demais. O público já havia notado que Alckmin estava acuado, sem conseguir apresentar respostas convincentes. Nos comentários ao vivo, internautas vibravam com o embate. Nicolas está desmontando Alckmin. Já olha a cara de nervoso do vice-presidente. A verdade dói, né? E o pior para Alckmin ainda estava por vir. O embate estava chegando a um ponto crítico. Alckmin, que no início tentava manter sua postura tradicional de estadista, já demonstrava claros sinais de impaciência. Ele mexia nos papéis à sua frente, ajustava o microfone repetidamente e até soltava pequenos suspiros de frustração enquanto ouvia as palavras afiadas de Nicolas Ferreira. E então veio o momento que ninguém esperava. Nicolas, com um tom sereno, mas incisivo, lançou uma pergunta que pegou Alckmin completamente desprevenido. Vice-presidente, o senhor diz que o governo está no caminho certo, mas o povo não sente isso no bolso. A inflação está corroendo os salários, os impostos nunca foram tão altos e os serviços públicos continuam precários. O senhor realmente acha que os brasileiros acreditam nessa narrativa? A tensão no estúdio era palpável. Os segundos seguintes foram de puro desconforto. Alckmin abriu a boca para responder, mas hesitou. Olhou para a jornalista como se buscasse uma saída. O silêncio foi quebrado apenas por um pigarro nervoso. Veja bem, deputado. Ele começou, mas logo se enrolou em suas próprias palavras. Tentou reformular a resposta, mas tropeçou na argumentação. O governo precisa, nós temos um compromisso, a arrecadação é fundamental para... Veja bem. Nicolas, percebendo a insegurança do vice-presidente, sorriu levemente e aproveitou a chance para pressionar ainda mais. Vice-presidente, o senhor não consegue responder de forma direta porque sabe que o governo gasta mal. Se estivéssemos no caminho certo, os brasileiros não estariam cada vez mais endividados e sobrecarregados.
O problema não é arrecadar, é como o dinheiro é desperdiçado. Alckmin, visivelmente irritado, interrompeu. Deputado, governar não é apenas fazer discursos bonitos. Existem responsabilidades, existem compromissos. Mas Nicolas, sem perder o ritmo, rebateu na hora. Compromissos com quem? Com o povo ou com o sistema que mantém políticos e burocratas vivendo no conforto enquanto o trabalhador sofre? O rosto de Alckmin ficou ainda mais tenso. Ele passou a mão na testa e soltou um riso nervoso, claramente desconfortável. A jornalista, percebendo que o vice-presidente estava encurralado, interveio novamente para mudar de assunto. Mas o estrago já estava feito. Nos comentários ao vivo, o público e a loucura. Alckmin travou ao vivo. Nicolas desmontou ele com argumentos irrefutáveis. Olha a cara de desespero do vice-presidente. O vídeo já era um prato cheio para os cortes e memes da internet. Mas a cena final do embate ainda prometia ser ainda mais impactante. O debate estava nos minutos finais, mas a tensão no estúdio ainda era palpável. Alckmin, visivelmente desconfortável, tentava manter uma postura firme, mas já não conseguia esconder sua frustração. Nicolas Ferreira, por outro lado, permanecia tranquilo, com um leve sorriso de quem sabia que estava no controle da conversa. A jornalista, percebendo o desgaste do vice-presidente, fez uma última tentativa de salvar a situação e encerrar o programa com um tom mais ameno. Vice-presidente, para finalizar, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para aqueles que criticam a gestão econômica do governo? Era a chance de Alckmin tentar recuperar sua autoridade. Ele respirou fundo, endireitou a postura e, com um tom mais rígido, começou sua resposta. O Brasil está no caminho certo. Estamos retomando o crescimento e combatendo a desigualdade. As críticas existem, mas governar exige responsabilidade. Não podemos tomar decisões precipitadas que comprometam o futuro do país. A resposta saiu mecânica, como se estivesse repetindo um discurso ensaiado. Mas Nicolas não deixou passar. Com um tom calmo e cirúrgico, ele rebateu. Vice-presidente, com todo respeito, essa conversa de caminho certo já não convence mais ninguém. Se estivéssemos no caminho certo, os brasileiros não estariam mais pobres. A inflação não estaria corroendo os salários e os impostos não estariam cada vez mais altos. Alckmin tentou intervir, mas Nicolas continuou sem hesitar. O que o governo tem feito não é reconstrução, é aumentar o peso sobre quem trabalha e produz, enquanto a classe política continua vivendo no luxo. O vice-presidente revirou, os olhos visivelmente irritado. Tentou rebater, mas já não encontrava palavras que sustentassem sua posição. Com um riso nervoso, ajeitou os papéis à sua frente e olhou para a jornalista, esperando uma intervenção. O silêncio no estúdio era ensurdecedor. A jornalista percebeu que Alckmin não tinha mais para onde escapar e decidiu encerrar rapidamente. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradecemos a participação de todos e seguimos acompanhando os desdobramentos desses temas tão importantes para o país. A transmissão foi encerrada, mas o impacto do debate estava só começando. Minutos depois, as redes sociais já estavam em chamas. Nicolas humilha Alckmin ao vivo. Vice-presidente sem resposta. Que vergonha! O sistema não estava preparado para isso. Os cortes do embate viralizaram instantaneamente e Alckmin virou alvo de memes e críticas por sua performance desastrosa. Enquanto isso, Nicolas Ferreira consolidava ainda mais sua imagem como um dos principais nomes da nova geração de políticos. O confronto havia terminado, mas a repercussão prometia durar muito tempo. Afinal, momentos como esse são raros na política brasileira. E desta vez, quem perdeu o controle foi um dos figurões do sistema. E você, o que achou desse embate? Comente abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos.